Bom dia, irmãos. Ótimo domingo para todos. Vamos começar mais uma aula do MDC. Vamos orar para a gente começar, amém? Ó Eterno, obrigado, Senhor, por mais esse dia, mais esse domingo que amanheceu. Obrigado pela sua misericórdia sobre nós, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, estar sensíveis ao Teu falar. Possamos, Senhor Jesus, estar com o coração alinhado ao Seu. Nos ajude a entender o que o Senhor quis dizer, o que Paulo escreveu, Pai, o que as Suas Escrituras nos falam. Que possamos cravar na nossa mente, no nosso coração, que não venhamos esquecer, que não venhamos, Senhor Jesus, desviar os olhos sobre essa palavra, Senhor. Nos ajude a entender e aplicar nossas vidas para sermos pessoas melhores, Pai. É o desejo do meu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, chegamos ao final da exposição de Romanos, pela graça de Deus. Não foi fácil, pelo menos do lado de cá, para a gente, alguns versículos, acho que o Albert tem esse mesmo sentimento, alguns versículos para a gente entender, teve que pesquisar, olhar, pensar, ver uma interpretação de um cara de outro, é bem difícil. Tentem na sua casa fazer a interpretação de um versículo, você vê o quanto trabalhoso que é, mas fazemos porque amamos a Cristo, amém? Então vamos ao último capítulo de Romanos 16. A gente vem trazendo toda essa carta. Para mim, repito, é a carta que resume o Evangelho condensado, a carta mais extraordinária da Bíblia, na minha opinião. E chegamos no último capítulo. É bem tranquilo esse capítulo Romanos 16 para a gente entender, mas ele tem alguns aspectos que no final Paulo traz uma doxologia que é muito legal. Ele vai saudar algumas pessoas e tem umas surpresas, a gente vai ver durante a exposição. Que eu já tinha passado por esse capítulo e não tinha percebido. Às vezes você vai a fundo e você percebe. Vamos começar Romanos 16, pode me acompanhar, capítulo 1. Paulo começa assim: recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebeis no Senhor como convém aos santos, e para que ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos, e também a mim. Bom, Paulo começa pedindo para a gente pedir pessoal de Roma recomendar a Febe, a irmã Febe, né? Para algumas traduções, aqui na minha Bíblia está como ela é uma serva da igreja. Algumas traduções diz que ela é a diaconisa da igreja, né? Que é a mesma coisa, mas a minha tradução está como serva da igreja. Então, esse final de carta Efésios, ele cumprimenta uma galera, umas 27 pessoas, a gente vai ver mais pra frente, só que ele começa com essa irmã Febe. Ele diz que ela faz parte da família, ela é serva da igreja em Cencreia. Possivelmente essa irmã Febe foi a que levou a carta de Paulo até Roma, porque Paulo escreveu a carta de Romanos em Corinto, e ele entregou a carta de Paulo para essa irmã Febe, e ela, debaixo da túnica dela, do vestido dela, da bolsa dela, né? Naquela época não tinha bolsa, mas meio que escondidinha ali, ela pegou as cartas de Paulo ali, embrulhou, enrolou e levou, né, até Roma, entregou até Roma. E Paulo faz uma recomendação, fala: ó, eu recomendo essa irmã Febe aí, que ela nos ajuda muito, ela é serva. Paulo até fala assim, ó, ela tem ajudado muitas pessoas e também a mim, entendeu? Então, deixa claro que Paulo, além de ele entregar, dele confiar essa irmã Febe as cartas que ele escreveu, ele recomenda ela para a igreja. Ele quer dizer que ao chegar na igreja, a igreja de Roma tem que entender que essa irmã Febe, ela tem, vamos dizer assim, ela tem autoridade, ela tem, vamos dizer assim, capacidade de ajudar tanto aquela igreja quanto ajudou Paulo.
É não pensar assim, se essa irmã tem a confiança de Paulo, eu também vou confiar nela. Uma coisa que o nosso pastor chegar assim, ó, eu recomendo o Marcos para vocês. Então, eu recomendo o Marcos também. Eu apoio o Marcos. Se ele chegar, eu recomendo o Cláudio. Eu também recomendo o Cláudio. Pessoas de confiança de vocês que recomendam outras pessoas, você aceita de bom grado. É como você vai contratar um pedreiro para sua casa. Você não contrata qualquer um. Você pega alguma recomendação de alguém. Normalmente é assim que funciona. Então, Paulo está recomendando essa irmã Febe, uma diaconisa. Diz que Paulo dá praticamente uma ideia de, pessoal, tudo que ela precisar, vocês façam para ela, vocês dão apoio para ela, porque ela é uma de grande ajuda, uma diaconisa de grande ajuda. Possivelmente essa irmã Febe, naqueles tempos, ela ajudava tanto a parte congregacional, quanto a parte pessoal de Paulo. Ajudando ele com comida, ajudando ele com recursos, ajudando ele indo até os lugares, pedindo acesso a todos os lugares, conversando com pessoas, recomendando Paulo também. Então essa irmã Febe, Paulo dá uma recomendação aqui muito calorosa para ela, diz que ela tem ajudado bastante. Então ela era conhecida como a serva. A igreja de Cencreia, ela ficava em Corinto, era como se fosse uma cidade satélite em Corinto, é uma cidade pequena. Então, provavelmente essa irmã Febe, ela ajudava tanto na igreja de Cencreia, quanto nas igrejas ao redor de Corinto, porque as igrejas naquele tempo não eram uma igreja só no lugar, eram tipo várias igrejas assim, em várias casas também. Então essa irmã Febe era conhecida em Corinto, e Paulo deu a missão dela, ó, você vai levar até Roma, essa carta que eu escrevi a eles. Então, deixou marcado na história essa irmã Febe, né? Se Paulo não tivesse mencionado, a gente nunca ia saber quem é essa irmã Febe, né? Possivelmente é uma das pessoas que eu vou querer conhecer no céu, perguntar como é que foi essa trajetória que você levou até... Você leu antes, você deu uma lidinha antes, deu uma espiada antes do que estava escrito, né? Então, Paulo recomenda. Ele já começa, ó, recomendo-vos. Essa parte essa palavra recomendo é uma maneira de tanto indicar que essa pessoa é uma pessoa confiável, como uma pessoa apta a fazer alguma função. Então Paulo podia muito bem, receba essa irmã Febe, não, ele coloca recomendo. Então ele quer dizer assim, ó, essa pessoa que está chegando aí, ela está levando uma carta, mas ela é apta para fazer funções que vocês precisam aí. Você está precisando de alguma pessoa aí, de uma mão forte, de uma trabalhadora? A irmã Febe é dessa pessoa aí. Então, ela foi a portadora da carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu em Corinto, né? Durante esses quase 20 anos, essas 3 viagens de Paulo, Paulo conheceu muita gente, a gente vai ver agora nos próximos versículos. Então, Paulo, algumas pessoas acham que ele era sozinho, mas ele tinha uma galera que ajudava ele, tinha um pessoal que ele conhecia, tinha um pessoal que estava do lado dele, né? O próprio Timóteo, que ele fala que era o colaborador dele, que era o amigo dele, então tinha umas pessoas que ajudaram ele. Então a gente começa já com essa informação que Febe, essa diaconisa, essa serva, foi a pessoa que levou a carta de Paulo, de Corinto, até Romanos. Ele começa no 3, ele continua no 3 e começa a saudar uma galera aqui, são 27 pessoas aqui, ele começa a saudar uma por um. Vamos discorrer até o 16, que aí ele vai falar de todo mundo, depois a gente faz uma avaliação. Paulo deixa claro, ele cita o nome das pessoas aqui, para as pessoas serem conhecidas, saber que essas pessoas ajudou. Paulo não quer deixar o nome aqui das pessoas para jovens casais escolher nome de filho, né? Porque tem uns nomes muito bonitos aqui, a gente vai decorrer. Então, mas para Paulo deixar claro que essas pessoas, cita o nome delas. Tem uma pessoa que Paulo não cita o nome, mas cita o nome delas para a gente saber quem foi. Então, ele começa aqui, ó, no 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, aos quais pela vida expuseram seus próprios pescoços, ou me salvaram muitas vezes. E eu não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa.
Saudai meu irmão Epênito, que as primícias de Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos e também estão em Cristo antes de mim. Saudai a Âmpito, meu amado do Senhor. Saudai a Urbano, nosso colaborador em Cristo. E Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Tifena e Trifosa, os quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua em minha amada mãe. Saudai a Assíncrito, e Frigonte, e Hermas, e Patrobas, e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, e a Nereu, e a sua irmã, e a Olimpas, e aos santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, e as igrejas de Cristo vos saudam. Então, Paulo não deixou esses nomes aqui para você escolher para pôr no seu filho, né? Futuramente, são nomes lindos, nomes muito conhecidos, muito... Então, ele fez uma lista de 27 pessoas que ele quis mencionar, né? Que ele tinha um vínculo com essas pessoas, de alguma certa maneira as pessoas o ajudaram, o encorajaram, o apoiaram, estiveram com eles na prisão. Eu não vou seguir a ordem aqui, eu vou seguir uma ordem que eu fiz por questão de afinidade e por características. Ele começa com Priscila e Áquila, né? Ele diz que salvaram, muitas vezes colocaram o seu pescoço num lugar, né? Ele está falando possivelmente na passagem de Atos 18, quando o pessoal quis matar ele, Paulo lá, e Priscila e Áquila nos ajudaram, salvaram, os protegeram. A gente entende que Paulo foi um cara que não foi muito... Ao chegar nas cidades e pregar o evangelho, muitas pessoas queriam matá-lo, queriam prendê-lo, e algumas pessoas que se converteram no dia do Pentecoste e estavam nessas cidades o ajudavam de um certo modo, protegê-lo, abrigavam com casas. Às vezes Paulo ia até uma cidade na bacia do Mediterrâneo, e algumas pessoas o conheceram, viam, reconheciam que era Paulo de Tarso, e falaram: Paulo, vem se abrigar na minha casa, dorme na minha casa, come comigo, amanhã eu te ajudo, te levo nos líderes da cidade, te levo nas ruas principais, né? Te levo na praça da cidade para você pregar o evangelho. Então, Paulo começa com Priscila e Áquila, em Atos 18, depois você dá uma lida lá, eles salvaram Paulo de uma morte, de prisão, né? Paulo deixa claro assim que colocaram o seu pescoço no meu lugar, os quais eu agradeço, e também todas as igrejas dos gentios. Possivelmente, Priscila e Áquila também eram duas pessoas que na sua casa juntavam alguns irmãos, fazendo uma rede de pequenas igrejas, né? Uma comunhão ali, uma pequena célula, vamos dizer assim. Então, Paulo deixa claro a gratidão dele com Priscila e Áquila, que são ele deixa como meus colaboradores. Como os colaboradores, possivelmente Priscila e Áquila também são duas pessoas que falavam do evangelho, falavam de Cristo, né? E Paulo, ao encontrar, eles conversavam. Eu acredito que esse diálogo era um diálogo de estratégias de como levar o evangelho, de uma abordagem, de como falar, de como chegar em uma pessoa. Então, no 3 e 4, Paulo deixa claro que Priscila e Áquila ajudaram muito, né? Paulo nessa trajetória. Ele menciona aqui Andrônico, Júnias e Herodião. Eram parentes de Paulo. Então a gente tem uma informação que Paulo tinha parentes, né? Esses três caras aí falam, são meus parentes. A gente não sabemos só um grau de parentesco, se é primo, se é irmão. Em Atos menciona também que um filho de uma irmã de Paulo. Então a gente sabe que Paulo tinha uma irmã, né? Então esses caras aqui, Andrônico, Júnias e Herodião, parentes de Paulo, tem uma interpretação de Júnias, que podia ser
masculino, que seria um apelido para Juniano, né? Mas é uma interpretação de alguns teólogos, que esse Andrônico e Júnias seria Júnias de Juniano. Júnias seria só um apelido. Tem algumas passagens, tem umas falas de Paulo, quando ele vai citar a Priscila, ele chama de Prissa. Então é um apelido. Então pode ser que esse Júnias pode ser uma abreviação de Juniano, ou pode ser que esse Júnias também pode ser o feminino. Então essas três pessoas aqui eram parentes de Paulo, na formação, né? E eles dizem aqui que eles vieram a Cristo antes de mim. No capítulo 7 aqui, que eles foram companheiros de Paulo na prisão. Então possivelmente eles também falavam do Evangelho e foram presos por causa disso. Ele diz assim: meus parentes e meus companheiros de prisão, que são notáveis entre os apóstolos. Então, possivelmente, esses três caras aqui, se você chegasse para alguns apóstolos assim: você conhece quem é Andrônico, Júnias e Herodião? Eu conheço esses caras aí. Porque Paulo menciona que eles são notáveis entre os apóstolos. Então, os apóstolos sabiam quem eles eram, sabiam que eles levavam o Evangelho também. E Paulo dá a informação que eles conheceram a Cristo antes de Paulo. Então, possivelmente, Paulo não evangelizou eles. Então, eu imagino uma cena depois que Paulo teve um encontro com Cristo e chegou perto dos irmãos e falou: agora eu também sou do mesmo reino que vocês, agora eu também pertenço a Cristo, né? Rolou ali um abraço familiar de que bom que você veio para o nosso lado, que bom que Deus pegou você. Eu lembro que Paulo era um erudito, né? Um fariseu dos fariseus. Então, essa informação aqui no versículo 7, esses três caras aqui são parentes de Paulo. Então, uma informação muito, muito importante. Ele também cita também Urano Rufo, um presbítero, e ele cita também aqui a mãe de Rufo, como se fosse a minha mãe. A ideia aqui de que possivelmente a mãe de Rufo foi alguém que ajudou a Paulo, acolheu a Paulo, possivelmente também curou feridas de Paulo, né? Que ele fala assim: a mãe de Rufo e a minha mãe, a sua mãe e minha mãe, no 13, sauda Rufo, escolhido no Senhor, e a sua e minha mãe. Possivelmente a mãe de Rufo, ele não cita o nome dela, mas ela foi uma mãe para ele, né? Em cuidado, em proteção, em ajuda. Possivelmente tem uma interpretação de John Wesley que diz que esse Rufo aqui é filho de Simão Cirineu, o cara que carregou a cruz, que está relatado em Marcos. Em Marcos fala que Simão Cirineu ajudou a Cristo a carregar a cruz, e fala que é filho de Alexandre Rufo. Possivelmente esse cara aqui é filho desse Rufo, né? A gente não tem certezas, que os historiadores trazem essa ideia, porque é muito um parentesco lá, não tinha muitas pessoas com o nome de Rufo. Uma pesquisa rápida assim, não tinha essa família Rufo, Alexandre Rufo, era na beira da península de Roma, na passagem assim, a diferença de cidades assim é muito pouco. Então possivelmente esse cara aqui foi filho de Simão Cirineu, que carregou a cruz, citado em Marcos. E Paulo deixa claro, não citou a mãe dele, mas deixa claro que Rufo é um escolhido no Senhor, possivelmente também o ajudou, né, na sua caminhada, na sua passagem, durante essas viagens, durante esses 3 anos, essas 3 viagens, durante esses 20 anos. E ele fala de forma muito carinhosa: a sua mãe e a minha mãe. Paulo considerava a mãe de Rufo como a mãe dele, né? Talvez o modo carinhoso como ela tratou Paulo, o modo carinhoso que ela recebeu Paulo, tratou-lo como um filho, né? Paulo também cita Maria, Trifena e Trifosa. Bom nome para mulheres, né? Para bebês. Pérside também. São mulheres que trabalhavam junto com Paulo, né? Possivelmente no seu apoio, no recurso, nas ajudas, nos materiais, nas penas, nas tintas, nos papéis, nas capas, nas roupas, nos livros, né? Então ele cita essas 4 mulheres aqui: Maria, Trifena, Trifosa e Pérside,
Possivelmente Trifena e Trifosa eram irmãs, tinha que ser, né? Pela ideia. Normalmente os pais têm essa ideia, né, de colocar o nome perto, entendeu? Trifena e Trifosa, vem aqui, entendeu? Para poder seguir a mesma classe, entendeu? Um bom nome para a menina, Trifena e Trifosa. Então, Paulo cita que as mulheres também faziam parte do seu ministério, faziam parte da sua caminhada, o ajudavam, não era só homens, entendeu? Existem algumas pessoas que criticam o apóstolo Paulo, dele tentar superior às mulheres. Então está claro aqui que Paulo ajudava e era ajudado por mulheres, precisava da ajuda das mulheres, né? Nos recursos, talvez na comida, talvez nos preparos, em temperos, em remédios. E Paulo deixa claro aqui que essas mulheres ajudavam muito ele na sua caminhada cristã. Paulo também fala das famílias que abriram suas casas para a igreja. No verso 14, saudai aqui uma família inteira aqui, ó. Assíncrito, Fregonte, Hermas, Patrobas e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Ele também, no 15 aqui, ó, saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e a sua família, e a Olímpias, e a todos os santos que estão com eles. Possivelmente, então, essas duas saudações, essa primeira saudação no verso 14, é uma família inteira que Paulo conheceu, e possivelmente, quase certeza, isso não dá certeza porque são historiadores que trazem a informação de evidências, mas que essas famílias se ajuntavam nas suas casas e ali pregavam o evangelho, juntavam ali um bairro, juntavam algumas pessoas, e são pequenas igrejas distribuídas em algumas casas. Começou assim, né? A igreja de Roma não tinha um templo assim que todas as pessoas iam no sábado e domingo, entendeu? Então as pessoas iam em algumas casas assim, informavam: minha família vai fazer um culto assim, trazendo um modo mais claro: minha família vai fazer um culto, vem você, vem sua família, vem seu pai. Então Paulo participava desses cultos assim, de famílias, ir nas casas, em agrupamentos, pequenos agrupamentos, e ele fala essas pessoas aqui que os ajudaram, o apoiaram, né? No seu trajeto, na sua ideia de evangelho. Ele cita também no Epênito, entendeu? Que ele conheceu na Ásia. Ele cita também Ampliato, no versículo 8 aqui. Meu amado no Senhor. A gente não tem muita informação dele, mas possivelmente foi um cara perto do Paulo, ele chamá-lo de amado. Ele cita Apeles, no verso 10, Apeles aprovado em Cristo. Paulo coloca aprovado em Cristo, possivelmente viu esse cara passar por alguma dificuldade, por alguma prova. Paulo esteve perto assim, esse cara estava, quando Paulo o conheceu, ou passou junto com Paulo por alguma dificuldade, alguma perseguição, né? Alguma aprovação, porque ele fala aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Então possivelmente esse Apeles aí passou um apuro. Ele fala da família de Aristóbulo, possivelmente também conheceu e participou e ceiou com a família de Aristóbulo, esteve na casa de Aristóbulo. Então Paulo deixa claro que ele conhecia uma galera aí, que ele não era tão desconhecido. Ele tinha uma galera que ajudava ele, o pessoal que estava do lado dele, que tinha o mesmo pensamento que ele, tinha a mesma ideia que ele, pensava no reino como ele pensava, entendeu? Ele cita também Narciso como uma pessoa nobre. Ele cita também Ampto. Então Paulo cita uma galera de pessoas aqui, e no final ele diz assim: saudai-vos com um beijo santo. As igrejas de Cristo também salvam. Naquela época, um beijo, né? Era uma ideia de uma pureza, como você beijar uma pessoa assim, não na boca, mas um abraço, um beijo do lado do rosto, indica que você conhece aquela pessoa, que você confia naquela pessoa, que aquela pessoa é amada sua. Você fazendo isso em público, você beijando uma pessoa, é como você ama aquela pessoa, eu conheço essa pessoa, eu amo ela, eu confio nela. Então Paulo fala: sauda esses irmãos, sauda entre vocês, sauda assim uns com os outros com um beijo santo.
as igrejas de Cristo também o saudam. O que Paulo quer dizer é que as igrejas de outras regiões também saudam o que as pessoas fizeram, estão de acordo com o que as pessoas fizeram, estão de acordo com o que Paulo fez, o que Paulo está fazendo. Então, para nós aqui, do versículo 3 ao 16, Paulo cita uma galera e fala assim, ó, essa galera aqui me ajudou muito, teve muito apoio deles, tive muito apoio desse pessoal, me ajudaram em muitos lugares, a família deles, uma das pessoas também, ele trata como uma mãe, né? Isso indica o que para nós, irmãos? Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Invariavelmente você precisa de ajuda de alguém, de uma família, de um irmão, de um amigo, né? Você sozinho você não consegue em lugar nenhum, né? Acredito que Deus colocou essas pessoas no caminho de Paulo para facilitar, né, as suas viagens, sua função, a sua missão, o seu propósito. Então, Paulo cita essas pessoas e honra essas pessoas, que se Paulo não tivesse colocado aqui, a gente nunca ia saber o que as pessoas fizeram, né? Nunca ia ter ideia do nome delas, das suas famílias, da importância delas na vida de Paulo. Então, Paulo honra essas pessoas. Então, uma aplicação para nós é ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E honre quem te ajudou em algum momento da sua vida, né? Honre, né? Fale dessa pessoa, né? Ajude essa pessoa, honre ela, dê valor a ela, entendeu? Então, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Essa é uma lição que nós tiramos, pelo menos no meu ponto de vista, que Paulo reserva bastante versículos do último capítulo para trazer essa ideia, como ele está encerrando. Possivelmente essas pessoas deram outra visão, ajudaram Paulo num tipo de pensamento, numa cosmovisão do que ele estava fazendo, um caminho que ele tem que perseguir, um caminho que ele tem que ir. Ó, Paulo, vai por aqui, não vai por aqui, começa por esse pessoal, começa por aquele outro pessoal, está acontecendo isso, está acontecendo isso. As nossas dificuldades é essa, Paulo, nos ajude, né? Paulo também chega às pessoas, a minha dificuldade é essa, me ajude. Então, Paulo deixa claro que essas pessoas aqui os ajudaram muito. No 17, ele muda de tema, ele começa a falar de falsos mestres. E aqui, Paulo é infusivo, ele deixa muito claro aqui o que nós temos que fazer. E tem um padrão seguido pelos apóstolos que Paulo mantém aqui também, né? Então, no versículo 17 ele diz aqui: E suplico-vos, irmãos, que observei o que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu próprio ventre, e com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos, porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejam sábios no que é bom e ingênuos para o mal. Paulo dá a ideia de que nas igrejas existem falsos e maus obreiros, falsas e más pessoas. Paulo deixa para a gente uma ideia que ele está suplicando aqui: e suplico-vos, irmãos. Ele está dando a ideia de, presta muita atenção nessas pessoas, porque é uma ingenuidade pensar que no meio dos evangélicos só existe pessoas que têm um bom caráter, um bom interesse. É ingênuo pensar que no meio das igrejas que só existem pessoas bem intencionadas e só querem o bem das ovelhas e bem dos servos. Na verdade, o Evangelho não diz outra coisa. Então, Paulo diz que há indícios que há falsos mestres na igreja de Roma. Tem uma ideia de que dentro da igreja, assim, das pequenas igrejas, tinham pessoas que iam só para ver o que estava acontecendo, para poder dedurar para o império, né? Então, pessoas que iam lá só para ficar de olho o que está acontecendo, para vigiar, possivelmente conhecido como espiões, ou pessoas que estavam ali sem interesse de aprender o Evangelho, só para ver que movimento é esse que está acontecendo.
Então, e Paulo também diz para observar que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes. Aí entra o ponto de diferença, irmãos, de heresia com erro. Nos capítulos anteriores, Paulo falava no 14 e no 15 que tinham os fracos e os fortes, né? Os fracos mantinham uma certa tradição da lei de Moisés e os fortes não. Eles gozavam de uma liberdade, entendeu? Mas isso não afetava a fé deles em Cristo. Era uma tradição que eles mantinham, acreditavam, mas eles acreditavam que a salvação era por meio de Cristo, tanto os fracos quanto os fortes. Aqui, irmãos, entra no campo da heresia, porque Paulo dá a ideia de que eles estão contra a doutrina que aprendestes. O que a gente entende? Que o que Paulo e essas pessoas estavam falando, esses falsos pregavam o contrário, pregavam o errado, falavam coisas contra o que Paulo pregava, ou distorciam, ou meias verdades. A gente tem que entender que meias verdades é uma mentira completa. Então, Paulo deixa claro que algumas pessoas, além de ir nesses lugares, eles estavam causando divisões, fazendo o quê? Pregando coisas erradas, falando coisas erradas. Paulo fala, o que você tem que fazer com essas pessoas? Você observa elas, e no final ele diz assim, afasta-se delas. Irmãos, há um padrão no Novo Testamento de pessoas que fazem essas coisas, de pessoas que são heréticas, que estão ali para fazer coisas erradas, e pessoas que erram. As pessoas que erram, os apóstolos vinham mais como um pastorado. Eles iam até essas pessoas, conversavam, davam uma ideia de um ensinamento, esse caminho está errado, não é por aí, davam um pequeno discipulado. Mas para algumas pessoas que tinham consciência em fazer aquilo de maneira convicta, era a questão de entregar o diabo. Os apóstolos falaram assim, se afasta dessas. Tem uma passagem que Paulo fala assim, tal pessoa entreguei ao diabo, porque não tem jeito. Então Paulo fala assim, afasta-se delas. Na ideia de Paulo fala assim, tenta convertê-las. Não, afasta-se delas. Observa, primeiro, Paulo fala assim, suplico, observa essas pessoas, fica perto delas e olhas. Observou, eles estão pregando contra a doutrina dos apóstolos, contra a doutrina do apóstolo Paulo, contra o evangelho, você se afasta. Não tem muito o que fazer, afasta-se delas. Então, o que devemos fazer? Observar e afastar. Paulo dá a ideia de que essas pessoas estavam falando, mencionando o evangelho errado, e ele fala que essas pessoas servem ao próprio ventre. Normalmente, quando você vai passar por uma situação muito, uma prova, um momento assim que você nunca passou, dá aquele frio na barriga, né? O primeiro lugar que afeta você é aquele frio na barriga. Então, aquela ideia de que o ventre seria o centro da pessoa, né? O núcleo da pessoa. Essas pessoas só pensam nela mesma. São como Adão, apaixonados por si mesmo. Paulo fala assim, essas pessoas servem a si mesmo e com boas palavras. Irmãos, tem a ideia de que Paulo está falando assim, essas pessoas, elas vêm mansamente e sabem o que está falando com palavras bonitas, com palavras que fazem bem ao ouvido. O que Paulo está nos ensinando? Igrejas e pastores que falam o que você quer ouvir. Essa é a ideia. Fala o que você quer ouvir, com boas palavras, com palavras que lisonjas, que enganam o coração dos ingênuos. Pessoas que nunca ouviram o evangelho, escutam essas pessoas falando doces palavras e boas palavras, são enganadas no coração. Para você ter noção, eu peguei 2 exemplos aqui de 2 maiores heréticos da história da igreja. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver Ário era um dos maiores heréticos. Ele é do século III, de Alexandria, no Egito.
Ele negava a divindade de Cristo, a Trindade. Tem um relato que diz assim, que ele era um homem brilhante, energético, carismático, que cantava canções de marinheiro nos bares dos cais de Alexandria. Nas quartas-feiras ensinava histórias da Bíblia de maneira impressionante e era um homem muito popular. Ários, um dos maiores heréticos da história da igreja. Também na história, perto da Reforma, Sociniano, também na época da Reforma, ele tem uma citação dele que diz que ele era um cavalheiro, uma moral sem precedentes, era muito cortês, muito educado. E na época de Calvino, se você pegar se você ler sobre Calvino, quando discutia com seus adversários, era discussão brava, era discussão ríspida de chamar de cachorro para cima. Então Calvino batia de frente de quem falava, de quem era contra, de quem era herege, batia de frente. Sociniano não, Sociniano vinha com palavras bonitas. Era um cara muito educado, muito respeitado, com uma moral precedentes. Outro, um dos maiores heréticos da época da Reforma. Então, não vá, irmãos, por palavras bonitas, por palavras que você quer ouvir. Normalmente, o Evangelho ela vai destruir o homem para poder reconstruí-lo. Normalmente, o Evangelho quebra o homem para depois levantá-lo. Então, Paulo está dizendo aqui, essas palavras, ela engana o coração dos ingênuos. Palavras bonitas, palavras doces, palavras bem faladas, uma gramática bem pronunciada. Paulo fala assim, essas pessoas vêm com boas palavras, lisonjas, enganam o coração dos ingênuos. Então, Paulo muda o assunto e fala, dentro da igreja de Roma tem essa galera. Fique esperto com pessoas que falam bonito e ensinam errado. Fique esperto. Observa elas e afasta-se delas. Traz para os nossos dias de hoje também uma aplicação. Se você vê esse tipo de comportamento, traz a ideia de o filtro da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre as palavras que esse cara está falando? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Aí você tem a noção do que essa pessoa está falando é correto ou não. Então, essa é a diferença do erro e da heresia. Negando uma verdade que a Bíblia deixa muito clara. Deixa muito clara. Então, Paulo fala que as pessoas, além de fazer divisões, estavam pregando contra o apóstolo Paulo. Entendeu? Tem uma passagem que fala assim que se descer um anjo e pregar diferente do que eu estou pregando, esse anjo é errado. Esse anjo é engano, é anátema. Então, a disciplina, o evangelho, as normas, as regras, os procedimentos, tudo o que Deus revelou no evangelho, não foi Paulo que escreveu, não foi Paulo que decidiu, foi Cristo, foi Deus que decidiu o jeito que ia ser e tem que ser cumprido desse jeito. Se alguém pregar alguma coisa diferente, até o próprio apóstolo Paulo, se pregar alguma coisa diferente, essa pessoa é engano. Então, essa ideia a gente tem noção de que o evangelho não pode ser feito pelo homem, porque o evangelho é contra o que o homem faz. É impossível alguém no seu ápice, assim, no apogeu da sua erudição, ter escrevido o evangelho de mente, porque o evangelho vai tudo contra o que o homem faz. O evangelho é ao contrário do que o homem pensa, o que o homem moderno pensa. Entendeu? A ideia de que Paulo traz aqui que afasta-se delas. Traz para a gente uma aplicação na vida para certas pessoas assim que pregam o evangelho, que têm convicção de que esse evangelho que eles estão pregando é a verdade e está sendo contra a Bíblia, você tem que se afastar. Essa era a abordagem dos apóstolos. Afasta-se, entregue ao diabo, não discute, não comenta, não discorda, só se afasta. Não tem muito o que fazer. No versículo 19, Paulo fala assim, porque a vossa obediência veio a ser conhecido a todos os homens. Alegra-me. O que Paulo quer dizer assim? Que vocês têm a fama de ser obediente ao Evangelho, de ser obediente às doutrinas dos apóstolos, de ser obediente a Cristo, de ser obediente ao Evangelho. Se vocês receberem essas pessoas, essa fama de obediente de vocês vai acabar.
porque a vossa obediência veio a ser conhecida, as pessoas conheciam que aquelas pessoas seguiam o Evangelho. Ele diz assim que, alegra-me, pois, no vosso nome, mas eu ainda quero que sejam sábios no que é bom, e ingênuos para o que é o mal. Aquela musiquinha que a gente canta lá, né? Romanos 16, 19 diz. Então, a ideia de que essas pessoas que conhecem o Evangelho e recebem essas pessoas que pregam contra o Evangelho, se você recebe essas pessoas, você vai ficar com a fama de que você também não é obediente, que você também está fazendo a coisa errada. A sua fama de obediência é conhecida, Paulo está falando. Então não recebe essas pessoas. Não recebe. Vocês são obedientes, vocês são diferentes. Vocês estão obedecendo, eu reconheço isso, todas as pessoas sabem. E não recebe essas pessoas. E seja claro, seja simples, seja objetivo para fazer o bem. O mal nem sabe o que é isso. Nem procura pesquisa no Google o que é mal. Nem vai atrás. Nem vai atrás. Seja ingênuo para o mal. Não faça o mal. Corra do mal. Para o bem, faz de braço aberto e coração sincero. Mas para o mal, corra do mal. Não vá a fundo ao mal. A ideia de você pesquisar sobre coisas erradas ou ir a fundo sobre coisas erradas e se aprofundar de tal modo de que aquela coisa errada vai fazer sentido para você. Irmãos, o Satanás é muito astuto, é muito esperto. Às vezes vai pegar uma brecha de uma falta de entendimento seu para aplicar uma seta dele. Tem uma passagem em Tessalonicenses que Paulo assim fala, diz assim: quis eu ir ter convosco, mas Satanás me impediu. Para ver como que as coisas no mundo espiritual funcionam. Então Paulo fala, muito cuidado com o que é mal, seja ingênuo com o que é mal. Ele continua no 20, diz assim, ó: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Se você notar, é a primeira vez que Paulo menciona Satanás no livro de Romanos. É a primeira vez. Paulo deixa claro, e aqui é uma ideia de encorajamento sobre uma vitória no futuro, que Deus esmagará essa doutrina, essas pessoas, Satanás, debaixo de vossos pés. O que traz ideia aqui? Essa ideia de essas pessoas pregarem contra o Evangelho, enganando, fazendo ofensas, fazendo divisões, vem da mente de Satanás. Essas pessoas não agem por si só, elas servem Satanás e gostam de servir Satanás. Paulo deixa claro que esses enganos, tem por trás, tem pelo pano de fundo a ideia que Satanás está manuseando essas pessoas. A ideia de que Satanás está por trás disso, por trás dessas divisões, por trás dessas ofensas. E Paulo encoraja a igreja, diz assim: no futuro, o Deus de paz esmagará, é o verbo do futuro, esmagará Satanás. Traz a ideia de, pessoal, vamos seguir firme, não desvia, mantém a obediência, mantém a fé, porque no futuro, essas doutrinas, Satanás vai ser esmagado por nosso Deus. Vai ter vitória. Paulo dá um encorajamento aqui, a igreja de Roma. Paulo sabe que essas referências aqui de pessoas pregando contra o Evangelho é algo maligno, é algo espiritual. Então Paulo encoraja, vamos, Roma, igreja Souza, segue firme, mantém postura, cabeça erguida, porque no final Deus esmagará Satanás. Ele usa essa expressão de esmagar Satanás, trazendo a ideia de soberania, de que você não esmaga alguém do seu tamanho, você esmaga alguém menor que você. Traz a ideia de que é como se Satanás fosse um verme, um pequeno verme, e Deus com uma bota 44 pisa nele fácil. Entendeu? Aquela briga entre o bem e o mal não existe. Então, Paulo deixa claro: o Deus de paz esmagará em breve.
em breve a Satanás. Então, Paulo deixa claro aqui que ele traz a ideia de encorajamento. Dentro da igreja de Roma, tem a galera que está fazendo coisa errada, que está pregando coisa errada. Mas mantém firme que o Deus de paz esmagará Satanás. Aí ele termina o verso 20 dizendo assim, ó: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Alguns teólogos acreditam que Paulo terminou a carta de Romanos aí. Só que Paulo, possivelmente, essa é uma ideia, e eu acho muito, muito justa, de que Paulo escreveu isso, ó, no verso 20: a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco, amém. E terminou. Aí falou: lembrei, tem mais alguma coisa. Aí ele continua escrevendo, porque ele vai falar também no verso 24, olha o verso 24: a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. De novo. Então Paulo, pela segunda vez, ele, terminei a carta de Romanos, beleza. Não, tem mais uma coisa importante para colocar. Aí ele vai, aí no verso 24, beleza, terminou. Não, mas tem mais uma coisa importante, aí ele continua. Então os teólogos acham que, e é muito claro isso, para mim é muito evidente, que Paulo estava terminando, sabe quando você termina uma coisa, não, tem mais uma coisa para colocar, aí vou colocar. Só que ele não apaga. E ele faz isso por 3 vezes, na terceira vez: a graça do nosso Senhor Jesus está com todos, amém. E não termina, e continua. Então, possivelmente, Paulo estava rodeando assim, nos seus pensamentos, escrevendo. Não, beleza, pode colocar que terminou. Não, pera. Tem mais uma coisa. Coloca mais uma coisa aí. Aí ele continua no 21. Ele esqueceu de falar de um cara, de Timóteo. Possivelmente, Paulo, tem Timóteo. Timóteo, meu colaborador, e Lúcio, e Jason, e Assopito, meus parentes vos saudam. Ele sauda essas pessoas. Aí no verso 22 tem uma surpresa. No verso 22: eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saudo no Senhor. O que a gente traz a conclusão? Não foi Paulo que escreveu. Tércio era o escrivão de Paulo. Então tem 2 teorias: que Paulo escreveu um resumo de caneta, de apenas caneta, e deu ao Tércio: dá uma ajeitada aí, tira o que eu rasurei, que eu escrevi por cima, eu escrevi errado, e manda para a Febe entregar. Essa é uma teoria. A outra teoria, que eu acredito que é mais evidente, é que Paulo estava sentado do lado do Tércio, e Paulo ia narrando e Tércio ia escrevendo. Essa é a que mais faz sentido. Paulo ia falando e Tércio aqui só ouvindo. Tá. E aí, durante essa conversa entre eles, Paulo fala aí: Tércio, escreve aí que você escreveu, irmão. Põe seu nome na história. Sauda a igreja também, você. Faz parte da história. Então, possivelmente, Tércio abriu um sorrisão. Posso mesmo, Paulo, escrever que fui eu que escrevi a sua carta aqui? Pode, Tércio, escreve aí. Então, no 22, Paulo: eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saudo no Senhor. Então, ali é uma oportunidade, os 15 segundos de fama de Tércio ali, vamos dizer assim, deixar claro que Paulo narrava e Tércio só na caneta escrevendo. Era um manauara, escrevia lá para Paulo. Então Paulo ficava ali só no pensamento, só falando as palavras, e Tércio escrevendo para ele. No 23: Gaio, meu anfitrião, e de toda a igreja vos sauda. Erasto, tesoureiro da cidade, vos sauda, e o irmão Quarto. Esse versículo aqui, Paulo cita algumas pessoas que ajudaram. Gaio ajudou. Ele sauda também Erasto, tesoureiro da cidade, e um quarto irmão que ele não fala o nome. Esse Erasto aqui, tesoureiro da cidade, segundo historiadores, era um homem muito rico, que ajudou muito Paulo e as igrejas com recurso financeiro e recursos estruturais. Foi encontrado nas ruínas de Corinto
uma escrita assim, ó, Erasto que arrumou essa rua ou pavimentou essa rua com o próprio bolso. Então, possivelmente, esse Erasto era um cara muito rico, um cara muito importante, tinha muito dinheiro, que ajudou muito Paulo. Ele fala assim, Erasto, tesoureiro da cidade. Então, Paulo cita esse cara, provavelmente ajudou Paulo na parte financeira, na parte de recursos. E no verso 24, ele termina Romanos, de novo. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém. Todos vós, amém. Termina. Aí, calma, Tércio, tem mais uma coisa. Entendeu? Isso, possivelmente, isso fica muito claro para a gente. Aí ele vai terminar a carta de Romanos no versículo 26, 25, 26 e 27. Na minha Bíblia está escrito assim como doxologia. Algumas Bíblias têm doxologia, que são, após ele, no verso 24, ele terminar, ele não termina, ele continua como doxologia. Esse versículo 25, 26 e 27, tem uma pregação no YouTuber que John Piper usou 5 sermões para explicá-la. 5 sermões. É muito complexa, é muito rica. É muito rica. Você pode tirar muita coisa dessa doxologia. Tá, Lucas? O que é doxologia? Doxologia é expressão de louvor, palavras de louvor. É um convite a pessoas a glorificar a Deus a seus feitos. Do dox vem de glória, logia vem de palavra. Então, expressão de louvor, um convite das pessoas a louvarem a Deus, um convite das pessoas a dar glória a Deus. Possivelmente, Paulo termina a carta de Paulo aos Romanos com a doxologia por tudo que ele escreveu de antes, por tudo que ele viveu, por todos os ensinamentos, toda a história. De Romanos 1 até o 15, ele traz essa doxologia, ele termina com doxologia. Ele terminou no 24 e voltou atrás, Tércio, vamos escrever agora isso daqui. Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações, para a obediência da fé, ao Deus único e sábio, seja agora por Jesus Cristo, para sempre. Amém. Aí tem um parênteses na minha Bíblia escrito assim, escrito aos romanos de Corinto e enviado por Febe, serva da igreja em Cencreia. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Essa doxologia aqui, irmão, é muito rica, eu vou tentar explicar muito condensada, mas depois assistam os sermões de John Piper, são 5 sermões, de 1h30 cada um, e ele traz, destrincha. É em inglês, mas tem a opção lá de você colocar para traduzir, que é muito poderoso, é muito forte, você se arrepia. Qual que é a ideia aqui? Paulo traz 3 elementos nessa doxologia. Eu vou resumir para deixar muito claro para a gente poder entender. É poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Também traz a ideia de conforme a revelação do mistério e o mandamento eterno de Deus, no 26. Traz essas 3 ideias. A ideia de que a confirmação de Deus é dada através desses 3 elementos. No grego, a ideia de confirmar e segundo, o segundo aqui que ele fala assim, vos confirmo, e segundo a pregação, e conforme, essas 3 palavras no grego são a mesma palavra, que é katar, que significa de acordo, conforme, é isso, correto, estou de acordo, estou ciente. Essas 3 palavras, segundo, conforme e confirmar. No grego, essa passagem tem esse verbo 3 vezes. Na tradução do português foi aplicado o confirmar, o segundo e o conforme. Qual que é a ideia? De que, segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, Paulo está falando que é a mesma coisa.
Não é um evangelho diferente do que Paulo estava pregando e o evangelho que Cristo estava pregando. Paulo quer deixar claro, o evangelho que eu prego é o mesmo evangelho que Cristo pregou. O mesmo evangelho. Do meu evangelho e a pregação de Cristo. É o mesmo evangelho. Tudo o que Cristo pregou, tudo que os apóstolos, tudo que os profetas anunciaram, é isso que eu prego. O Paulo não tem um evangelho diferente. A missão dele é uma missão diferente dos apóstolos. Mas o evangelho, Paulo fala assim, o evangelho que eu prego é o mesmo que o Cristo prega. Quero deixar claro. Para Paulo foi dado um encargo diferente no aspecto dos apóstolos. E isso é uma evidência que os teólogos falam que não foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Isso é uma evidência. Porque qual a ideia? Naquele tempo existiam dois povos, os gentios e os judeus. Para Paulo, a ideia de encargo de Paulo, a característica de pregação do Paulo, não era para o povo judeu, era para o povo gentio. É para a entrada do povo gentio na família de Abraão. O encargo de Paulo, a função de Paulo no Evangelho é pregar aos gentios. Qual que é a ideia aqui? Ele traz também a parte do mistério. Isso aqui foi muito difícil da gente poder destrinchar aqui. A revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo. O que é esse mistério, irmãos? O mistério, várias vezes no Antigo Testamento é falado sobre o mistério. Esse mistério, o mistério de Cristo, o mistério de Deus, tem a ideia de que esse mistério que estava escondido no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é a ideia de que Deus só vai ter um povo. Deixando claro aqui, a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi a revelação do plano de Deus, do que Deus queria fazer, do que os profetas anunciaram. E a partir do que Cristo fez, os apóstolos deram sequência. A ideia desse mistério é que dentro do plano de Deus tinha incluído a inserção dos gentios dentro de um povo só. Dentro de um povo só. Estava escrito desde o começo do mundo. Paulo fala assim, esse mistério de que os gentios fazem parte da família da fé, fazem parte, estava desde o início do mundo. Deus já tinha esse plano. Não era só o povo judeu, também era o povo gentio. E essa é uma característica de Paulo, de que Paulo foi levantado, para trazer o povo gentio também para a família da fé. Se Deus não tivesse tido esse plano de ter um povo só, e Paulo não fosse essa mão de Deus para levar o evangelho até os gentios, possivelmente nós não conheceríamos a Cristo, não conheceríamos o evangelho. Então, traz a ideia de que esse mistério é que Deus tinha um plano para ter um povo só, inserir os gentios no plano da fé. Ele vai falar também sobre isso em Efésios 3, 6, eu vou ler, irmãos, que fica muito claro. Esse mesmo mistério, e aí vai ficar claro para a gente. Efésios 3, ele começa assim, por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, aos quais tende ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco. Aí ele vai deixar claro assim, como pela revelação ele se fez saber este mistério. Olha o mistério de novo aí, como vos escrevi antes em poucas palavras. Pelo que, quando ledes, presta atenção, irmãos, porque quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual, nas outras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. A saber, o que é? A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Está aí o mistério. Qual que é o mistério, irmãos? Efésios 3,6. A saber, que os gentios são co-herdeiros. O que Paulo está dizendo aqui, que esse plano estava meio que escondido, meio que colocado para os gentios, para os judeus, que os gentios também fazem parte do plano de Deus. Que os gentios iam ser inseridos dentro do plano de Deus, que Deus não ia ter dois povos, mas ia ter um povo só.
Então Paulo está assim, louva a Deus porque todas as nações, todo mundo, pela obediência da fé, fazem parte, têm acesso à cruz, têm acesso à salvação. E isso é da gente glorificar a Deus, porque temos acesso à salvação, somos gentios, nós somos gentios, temos acesso à salvação por um plano que Deus já tinha pensado no começo do mundo. Então Paulo fala, isso era um mistério antes, agora não, agora se revelou, porque os gentios também têm acesso à salvação por meio da fé. Então Paulo deixa claro isso, que esse mistério que estava oculto nas Escrituras, que os judeus não entendiam, não estava claro para eles, Paulo traz a ideia, os gentios agora são cordeiros também, como vocês. Todas as nações, todos os povos têm acesso, todos os povos são filhos de Deus. Esse é um mistério que estava revelado. E graças a isso, irmãos, que nós estamos indo para o inferno. Graças a isso. E ele fala também do mandamento de Deus, que isso foi revelado a todas as nações que tivessem acesso ao Evangelho pela pregação dos apóstolos, primeiro, e depois pelas igrejas. O mandamento de Deus não é diferente do ID, mas a ideia de o quê? O mandamento de Deus é o quê? Eu vou revelar o meu plano às nações através das Escrituras, os apóstolos vão falar, as igrejas vão dar continuidade. O que Paulo quer dizer aqui? Que os planos de Deus, o que Deus fez, o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, está nos seus mandamentos. Traduzindo o quê? Está na Bíblia. Não tem outro modo de saber. Paulo está falando assim, o mistério é que os gentios fazem parte e o que Deus faz, o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, está na Bíblia. Procura na Bíblia. Não vá em adivinhões, não vá em outros lugares, procura estar na Bíblia. Paulo está falando assim, foi revelado ao Deus único e sábio, que agora por Jesus Cristo para sempre, amém. Paulo termina e ele diz assim, o mandamento de Deus eterno se fez conhecido a todas as nações pela obediência da fé. Todas as nações têm acesso. Paulo está dizendo que o Deus sábio é uma maneira de evangelizar. Qual que é a ideia? É impossível, irmão, pensar que esse plano que Deus fez dos judeus, dos gentios, de entregar seu filho, de morrer, ressuscitar das curas, de tudo que ele fez, dos ensinamentos, da sabedoria, é algo tão complexo, tão profundo, cheio de nuances, cheio de detalhes, cheio de pequenas coisas, que uma mente humana limitada seria impossível de fazer, de pensar, de produzir. É um mandamento direto de Deus. Paulo fala assim, Deus sábio, ele termina assim, ao Deus único e sábio. Tudo isso que ele escreveu, todas essas aplicações, essas condutas, o plano de Deus é de um Deus sábio. A mente humana não é capaz de produzir. É uma evidência de que o Evangelho, as Escrituras, os Evangelhos, não foi feito pela mente humana. É impossível o homem ter escrito isso pela sua própria consciência. Paulo deixa claro. E agora sim ele termina Romanos pela terceira vez, dizendo: seja a glória de Deus por Jesus Cristo para sempre, amém. O terceiro amém dele, agora sim, acho que o teste deve ter escrito assim: acabou mesmo, Paulo? Posso fechar a carta aqui? Posso entregar para a FEB? Acabou? Paulo falou: não, terça, agora terminamos. Então, irmãos, essa doxologia é complexa, mas ela traz esse mistério da inclusão dos gentios no povo, no seio de Abraão, na família de Abraão, geneticamente como Abraão, geneticamente da mesma família de Abraão, ser filho de Abraão através de Cristo. Você pode não ter nascido judeu, mas pela morte de Cristo você faz parte da família de Abraão, pela morte de Cristo. Então Paulo fala, isso era um mistério que a gente estava oculto, agora se foi revelado. Irmãos, para terminar o livro de Romanos, algumas frases que eu deixei aqui, para nossa aplicação prática para a igreja e para a nossa vida. O livro de Romanos é incrível, uma obra-prima. Eu e o Abra tivemos o prazer e a oportunidade de trazer a vocês. Repito, isso é a nossa interpretação, talvez o modo mais
simples que pensamos de trazer. Mas tem algumas frases que eu quero deixar claro aqui de uma aplicação prática, da ideia de que se você perdeu algum, vá, escute, assista, porque são detalhes, são nuances do livro de Romanos que são muito importantes para a nossa aplicação, e ele traz a igreja e traz a nossa vida atual. Então vamos lá, eu separei algumas frases. Deixa eu abrir aqui. Para concluir. Tendo em vista a exposição de Romanos 1 ao 16, a gente chega à conclusão que toda a glória pertence a Deus e não a nós. O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. O fim principal do homem é conhecer e glorificar a Deus. O fim principal do homem é conhecer e glorificar a Deus. Só conhecemos a Deus aquilo que Ele nos deixa conhecer. E esse pouco é suficiente para nos amá-lo. Temos certeza da salvação porque quem confirma é Deus. Deus dá respostas honestas para perguntas sinceras. Pelas Escrituras, Deus revela seu plano. E não há mais nenhum mistério a ser revelado. O que temos que estudar e se aprofundar. O ensino errado vai chegar a você. Não discuta, fuja dele. Deus levanta líderes para levar o avante o Evangelho. Mas essas pessoas não fazem isso sozinhas. O cristianismo também se expandiu em pequenas casas. Ou seja, as pequenas igrejas também possuem o Espírito Santo. O falar bonito de pessoas, às vezes, não é a verdade. O que te salva é a verdade em Cristo. Paulo elogia e faz menção de toda a classe de pessoa, nobres, escravos, servos, pessoas de chamados diferentes. Não devemos ser seletivos nisso. Deus levanta pessoas de mais variadas vocações, profissões e caminhos de vida, para servir o seu reino. Não ache que você não tem importância. Encorajar pessoas faz parte do convívio cristão. Há muitos que fazem o trabalho por trás das cortinas, mas são grandes aos olhos de Deus. Sem lágrimas do rosto, não há nada do céu em nós. E não existe nenhuma ciência que enxuga a lágrima. Somente a fé em Cristo enxuga a lágrima. Então, o verdadeiro cristão não pode seguir a Cristo apenas em questões com quais ele concorda. Nós seguimos em todos os lugares, incluindo, se necessário, em cenários repletos de lágrimas e talvez sozinhos e dificuldades. Mas só nós temos a certeza que no final temos um Senhor que vai vencer e vencerá por nós. Mesmo chegando em segundo lugar, somos mais que vencedores. Bom, então concluímos a exposição de Romanos. Espero que você que perdeu alguma carta, alguma exposição que o Abre e eu fizemos, leia, porque é muito abençoador. Você não vai sair saber menos de Cristo, só vai somar para você e você não vai perder seu tempo. Então é isso. Alguma pergunta? Exposição? Duas ali. Lucas, só uma pergunta que é meio inevitável não fazer.
Mediante as pessoas que Paulo usava para escrever as cartas, seria por uma deficiência, né? No caso, que há rumores que seria uma deficiência visual causada pelo espinho na carne, né? Que foi uma transcorrência do espinho na carne. Seria algo desse sentido? Você chegou a ver isso? Ou... Não, isso não é verdade. Possivelmente algumas coisas pela velhice dele, entendeu? Pela velhice dele, dificuldade de velhice, mas nada a ver com espinho na carne, nada com isso. Talvez alguma ajuda que a pessoa... Paulo, você vai falando aí que eu vou escrevendo, entendeu? Mas Paulo escreveu muitas coisas também, mas não tem relação com o espinho da carne, nem dificuldade de enxergar. Só? E sobre o quarto, você falou como nome, né? Então, o quarto, a gente não sabe se é a quarta pessoa ou possivelmente seria, porque não tinha evidência de pessoas que se chamavam como número. Então, mas essa época de Roma, era comum pessoas se chamarem quinto, não, quarto... Sim, mas o quinto ali, seria uma referência à família. Então, mas as traduções ali estão todas como direcionando o quarto, né? Como nome, no caso. Isso. Só que assim, um exemplo, Paulo devia falar assim, José é o quarto, Maria é o quarto. Só como ele fala o quarto, possivelmente ele pode trazer uma quarta pessoa ou uma família. A gente não tem como saber, entendeu? Isso, então, não tem como saber se é a quarta pessoa ou a família quarto, entendeu? Então não tem como saber. Paulo não especificou, ele podia falar, podia ser o Wilson o quarto, aí sim, sabia que seria o Wilson dessa família, mas quando ele falou só o quarto, a gente não... Mas assim, o quarto está como letra maior. Isso, eu estou te falando, Paulo podia ser o nome da pessoa, de uma família, citar uma família, ou uma quarta pessoa, entendeu? Então, porque assim, não está do padrão do Paulo ocultar o nome da pessoa, porque ele estava expondo o nome das pessoas. Porque ele ia ocultar só essa pessoa, entendeu? Não é o padrão. Então, possivelmente, Paulo está citando uma família, entendeu? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai eterno. Refrigera a minha alma, Senhor. Se possível, Senhor, nos ajude e refrigera a nossa alma, Pai. Se quiser, Senhor, refrigera a minha alma, Senhor. Só refrigera a minha alma, Senhor. Refrigera a minha alma, Senhor. Refrigera a nossa alma, Senhor. Refrigera a minha alma, Senhor. É o que peço, Senhor. Refrigera a minha alma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.